Salve, salve galera, tô de volta aí agora pra gente resolver alguns exercícios sobre movimento retilíneo uniforme, né, de cinemática, um assunto que a gente tratou aí no vídeo anterior. Então, eu tinha dito que iam ser dois exercícios, mas eu acabei incluindo mais um, né, mais pra gente fixar conceitos. Vocês vão ver que são exercícios super rápidos e super tranquilos, mas para vocês irem aí se acostumando com a forma como as perguntas são feitas, né? E se vocês tiverem sugestão de questões aí que vocês viram ou que vocês tentaram fazer e tiveram dificuldade, aqui está o Instagram do canal, manda lá a pergunta, eu posso ajudar vocês a resolver, ou eu posso fazer um vídeo, gravar um vídeo respondendo, resolvendo a questão. Então, não se intimidem que essa troca vai ser rica e profundamente importante para mim e para vocês. Combinado? Então, vamos lá para a resolução dos exercícios. Bom, então vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Então ela diz o seguinte: um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, S e P, que se propagam pelo solo com velocidades distintas. No gráfico a seguir está representada a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1.500 quilômetros de distância do ponto zero? Então, vamos lá. Ele falou de uma forma aqui um pouco confusa, mas o que ele está te dizendo é que esse gráfico é um gráfico de posição, tá, em quilômetros, por tempo, minutos. Tá? Repare que a velocidade, né, dessas duas ondas são retas inclinadas, então a gente está em casa, isso aqui é movimento retilíneo uniforme. Isso aqui a gente sabe resolver, é tranquilo. Então o que a gente precisa saber é a diferença, né, de tempo para cada uma das ondas atingir, né, ou chegar na distância de 1.500 quilômetros. Repare que esse ponto já está no gráfico. Então, para facilitar, vamos chamar essa onda de S e essa aqui de P. Então, a onda S, ela chega, né, nos 1.500 quilômetros nos 3 minutos. E a onda P, ela chega nos 1.500 quilômetros em 5 minutos. Então, repara, uma demora, né, a S demora 3 minutos para chegar em 1.500 quilômetros, né? E a onda P demora 5 minutos para chegar nos 1.500 quilômetros. Então, qual é a diferença, né, desse tempo? Pô, aí tá fácil, né? São 2 minutos de diferença. Porque se uma demora 3 minutos e a outra demora 5, a gente faz essa subtração e chega na resposta. 2 minutos. Então, vê, é uma pergunta extremamente simples, né? Mas que você precisa saber analisar o gráfico. Então, assim, a gente entender o gráfico, cara, você mata a questão, é muito fácil. Bom, primeira pergunta, então, está respondida. Vamos para a próxima. Isso aqui é do Mackenzie, tá? Então, ela diz o seguinte: uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, então já está aqui no enunciado, segundo o referencial inercial. Tá? Isso aqui não tem muita relevância, mais para frente eu vou falar o que é um referencial inercial. Tá? Então, ó, a equação horária da posição com dados no SI é x igual a menos 2 mais 5t. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Então, primeira coisa, o que é SI? Então, SI é o Sistema Internacional. Tá? Esse é um sistema internacional de unidades. Tá? Então, existe uma convenção. Então, tem algumas unidades que são mais universais do que outras. Tá? Então, algumas unidades fundamentais. Então, a unidade de posição a gente indica em chaves, tá? É metro. A unidade do tempo é segundos.
A unidade da velocidade, vê que é a razão, né, da distância pelo tempo, então é metros por segundo. Então, basicamente, ele está te dizendo que a equação horária da posição, né, vai te dar a posição em metros e a velocidade está em metros por segundo, tá? Nada muito relevante para a resolução do exercício, mas é importante saber, né, porque eventualmente isso vai ser perguntado, né? Então, se você souber, mais fácil. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo que a equação horária da posição é x é igual a menos 2 mais 5t. Vamos lembrar como é que é a equação horária da posição? Então, a equação horária da posição, eu vou até trocar de cor para ficar bem claro o que a gente está falando. Então, é S é igual a S0 mais VT. Então, vamos comparar. Então, o x, ele é a posição. O menos 2, ele é a posição inicial. E o 5 é a velocidade. Então, olha que simples essa questão. Bastava você analisar a equação e saber, né, o que significa cada um dos termos, você já ia saber responder essa questão. Vai faltar só um detalhe, que eu acabei não comentando no vídeo anterior, mas eu comento agora, que é a diferença entre movimento retrógrado e progressivo. Então, lembra que a gente fez aquela discussão sobre velocidade positiva, velocidade negativa? Então, a gente vai voltar nessa discussão agora. Então, lembra que quando a gente está caminhando no sentido do eixo, a nossa velocidade é positiva? E quando a gente está caminhando no sentido oposto, a nossa velocidade é negativa? Então, funciona da seguinte forma. Se você estiver caminhando nessa seta, né, nessa linha, daqui para cá, a gente diz que o seu movimento ele é progressivo. E se você está caminhando daqui para cá, a gente diz que ele é retrógrado. Tá? E como é que a gente sabe se uma partícula está caminhando para cá ou para cá? Pelo sinal da velocidade. Então, progressivo, a velocidade é maior que zero. E retrógrado, a velocidade ela é menor do que zero. Então, como a velocidade aqui, né, 5, é maior do que zero, então a gente tem que o movimento é progressivo. Então, a gente já pode eliminar essa e essa. Menos 2 é a velocidade? Não. 5 é a velocidade. Então, a gente tem a resposta aqui. Certo? Bom, então vamos agora para a nossa terceira e última questão. Essa aqui é bem interessante, eu gostei bastante de resolvê-la. É da PUC São Paulo. Ela vai dizer o seguinte: duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, e que no instante t igual a zero a distância entre elas é de 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é... Pode parecer à primeira vista que a gente não tem informação suficiente para resolver esse problema, mas eu vou te mostrar que a gente tem e dá para resolver de uma forma super tranquila. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um referencial. Então, a gente precisa dizer para que lado a velocidade aumenta ou diminui. Porque tá vendo aqui, as duas velocidades estão positivas, né? É como se ele estivesse dando o valor da velocidade em módulo. Mas a gente sabe que no movimento é preciso indicar, né, para que lado a velocidade aumenta, né, para que lado o movimento aumenta e para que lado o movimento diminui. Então, eu vou definir que o movimento, a velocidade aumenta para a direita e diminui para a esquerda. E eu vou desenhar, né, esses corpinhos aqui. Então, esse está vindo para cá com 2 metros por segundo e esse está vindo para cá com menos 3 metros por segundo.
repare que ele não te disse que essa posição é x, que essa posição é y. Então, a gente pode definir que a posição aqui é 0 metros e que essa posição aqui é 15 metros. Tá? Porque é de acordo com a nossa escolha, não tem um valor que é mais certo, menos certo. De fato, não importa. Tá? E a gente está dizendo que o instante inicial é t igual a 0 segundos. Então agora o que a gente precisa fazer é simplesmente escrever a equação horária da posição para cada uma dessas partículas. Então eu vou chamar essa aqui de partícula A e essa aqui de partícula B. Então vamos agora escrever a equação horária da posição para essa partícula SA. Então SA, em função do tempo, é igual. Qual é a posição inicial? T igual a 0, posição é 0. Então, 0 mais velocidade, 2 metros por segundo, vezes t. Beleza. E agora a equação horária da posição para a partícula B. Como é que a gente faz? A gente vai escrever SB de t é igual. Posição no instante t0, 15 metros. Velocidade, menos 3t. Então agora a gente tem a equação horária das posições das duas partículas. Então agora tá fácil, a gente só precisa traduzir a pergunta. Então ele quer colisão, né? Então, ó, vamos mudar a cor para ficar fácil de visualizar. Colisão é igual posição igual. Então, dois corpos colidem quando as posições deles são iguais. Então, basta que a gente iguale S de AT é igual a S de BT. Agora tá fácil. O S de A é 2T, não vou colocar o zero porque não tem por que colocar, né? Ele não muda nada. É igual a 15 menos 3t. Passa o 3t para cá, ele vai passar somando, então a gente vai ficar com 5t é igual a 15. T é igual a 15 dividido por 5. T é igual a 3 segundos. Tá respondida a questão. Alternativa C. Então, pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem como é que é fácil de resolver questões usando a cinemática e o movimento retilíneo uniforme. Em física é muito importante responder questões, cara, perseverar e tentar e errar, porque isso traz uma bagagem no momento do Enem ou do vestibular que não tem outra forma de conseguir, tá? Fico à disposição, qualquer dúvida, pergunta, pode mandar lá no Instagram ou comenta aqui no vídeo. E nos vemos em breve. Se cuidem e até logo!